Eu quero dizer boa noite, ainda não disse boa noite a algumas pessoas. Eu andava... Quem é que se lembra o que é que eu preguei a semana passada? Alguém se lembra? Ali a nossa cameraman já levantou a mão. Eu a semana passada preguei metade de uma mensagem sobre santificação e não sabia que ia pregar hoje. Não sabia. Até porque pensava que o nosso pastor estava a recuperar e provavelmente poderia até já vir hoje ou não pregar. Mas andava a estudar para uma possibilidade um dia vir a falar. E então tinha andado aqui a conversar com Daniel uns bocados. E pensava que ia falar, quando calhasse, falar um pouco sobre o nosso irmão Daniel. Quem é que conhece o nosso irmão Daniel? É um irmão fixe. Ele não gosta muito, é muito amigo dos leões, mas é dos outros leões, não é desta raça cá aí agora, uma raça de gatos cá aí agora, gatinhos, mas prontos. Mas fazendo como aquele pregador que um dia que eu ouvi ele falar aquela brincadeira que eu às vezes compartilho aqui das galinhas e da arca frigorífica e do gelo, e eu mergulhei e digo assim, não, eu vou terminar a mensagem da semana passada. Vou terminar a mensagem da semana passada, vou terminar a segunda parte, não, mas completar a mensagem acerca de salvação, de santificação, digo, porque este é um tema demasiado importante que a Igreja precisa de ser ministrada, porque este é o carimbo da nossa presença diante de Deus, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós podemos caminhar uma caminhada completa, ou quase completa, aqui na Terra, na Igreja, em comunhão com os irmãos, e depois a nossa santificação não estar assim tão aperfeiçoada como tal, porque se calhar nunca lhe ministraram, e depois é perigoso. Porque sem santificação ninguém virá ao Senhor. E santificação, repare, santificação é uma coisa que não é instantânea. E por não ser instantânea é que é da responsabilidade de cada um de nós. Sabe, Deus em tudo, Ele é exímio a fazer as coisas. Ele deu-nos a salvação no dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Escreveu o nosso nome nas palmas da mão de Jesus e no livro da vida. Mas não é garantida se você não se mantiver firme, não se mantiver naquele caminho, minimamente, o caminho da salvação. Mas recebeu a salvação, recebeu o seu nome na vida eterna, no livro, mas santificação também recebeu nesse dia. Mas foi uma semente, uma pequena quantidade de santificação para que você trabalhe nela. Obrigatoriamente, eu e você temos que trabalhar a nossa santificação, porque ela não é instantânea. Ela concretiza-se a cada dia que passa na nossa vida. Então, essa é uma responsabilidade minha e sua a cada dia que passa. Termos que prevalecer e fortalecermos-nos em santificação a cada dia que passa. Não é fácil. Não é fácil. Eu já disse a semana passada que não é fácil a vida de santificação. Não é fácil. Porque nós fomos salvos, recebemos essa tal pitada de santificação e não fomos colocados dentro de um cofre ou dentro de uma vitrine ou dentro... Não, ficamos no mundo. Uns como funcionários públicos, outros como... funcionários do privado, outros como empresários, outros como políticos, outros como militares. Em qualquer área, nós ficamos aqui nesta terra. E aqui é uma luta tremenda entre santificação e a outra parte, que eu posso lhe dizer que é o pecado. Ou seja, não é o mundo. O mundo é um chavão que nós arranjamos aí para certificarmos desta terra onde nós estamos. O que impede a santificação na minha vida e na sua vida é quando nós colocamos o pé naquele buraco que tem esse nome que eu já disse.
Mas você pode pôr lá o pé, eu posso pôr lá o pé e isso não me elimina de santificação. Elimina-me é se eu puser lá o pé e ficar lá. Agora, se eu meter lá o pé, cair e ficar lá o sapato ou só o tacão, às vezes as senhoras usam aqueles tacões muito altos, muito fininhos, às vezes ficam nas pedras da calçada e pronto, e depois é uma tragédia. Depois andam com um em cima e com outro em baixo. Mas ela não ficou descalça, ficou sem o tacão do sapato. Ficou com os sapatos à mesma. E nós não ficamos sem termos a garantia da salvação e sem santificação porque pecamos. Não, se ficarmos no pecado, se chafurdarmos no pecado, se vivermos no pecado, aí sim a nossa santificação vai diminuindo até que se evapora. Mas então nós queremos fortalecer-nos em santificação. Então temos que ser, cada um de nós, a reconhecermos onde temos que fortalecer a santificação, onde temos que manter a nossa santificação, porque há áreas na nossa vida que estão excelentes. Há áreas na nossa vida que são excelentes. Olha, a área de servir a Deus, nós somos excelentes. O Marco a tocar piano, a pastora Elsa a cantar, eu a tocar campainhas. Eu não sei tocar, e buzinas de caminhões. Mas cada um de nós somos excelentes no servir a Deus. Deus agrada-se de cada um de nós, não é só os que estamos aqui. Aqueles que, ao fim desta semana de luta, e se abdicaram de umas horas de lazer e vão para as igrejas em toda a parte do mundo. Deus se agrada. Isso é excelente. Mas há outras áreas em que nós precisamos de trabalhar nelas. Precisamos de cortar um bocadinho naquelas coisas que a gente, por vezes, ainda... Lá vamos. Posso ouvir um amém? Então, recordando alguma coisa do que se falou a semana passada, eu vou só dizer que o significado básico de santificar significa separar para Deus. Ou seja, nós fomos separados para Deus. Cada um de nós fomos separados do mundo, do pecado, para Deus e para a santificação. Isso é o que significa. Separar para Deus para o seu uso. Porém, Deus opera naqueles a quem Ele reivindica como a sua propriedade, de maneira a torná-los semelhantes à imagem do seu Filho. Portanto, é isso que cada um de nós trabalhamos no dia a dia. Do quê? De nos aproximarmos da imagem e da semelhança de Cristo. Você e muita gente, e eu próprio, podemos perguntar, mas como é que eu me aproximo, ou como é que eu me assemelho da imagem de Cristo? Se eu não vi Cristo, eu não vivi na época de Cristo, tem a palavra. E pela palavra você vai reconhecer quem foi Cristo enquanto esteve aqui na terra. Pela palavra, descrita, por exemplo, nos 4 evangelhos, de opiniões de 4 apóstolos diferentes, você vai ver que todos eles, se você conseguir fazer dos 4 evangelhos a carmalheira e a corrente de uma bicicleta, você vai ver como eles se interligam todos. Opiniões diferentes, visões diferentes, porque cada um é um. Mateus conta o Evangelho segundo o apóstolo Mateus, Marcos segundo o apóstolo Marcos, Lucas segundo Lucas e João segundo João. Mas é o mesmo Evangelho. As mesmas passagens aproximam-se em versões pequeninas diferenças nas versões de uns para os outros. O apóstolo João até diz que se tivéssemos que contar tudo o que Jesus fez não havia livros que chegassem. Então o que é que acontece? Acontece que eles tiveram que abreviar tudo aquilo que Jesus realizou, eles abreviaram e ali num espaço pequeno, porque não havia tempo para fazer mais. Mas, no entanto, todos falam de Cristo. E eu e você, se queremos nos aproximar da imagem e da semelhança de Cristo, temos que estudar os Evangelhos, para saber a maneira conforme Jesus se movia aqui na terra. E isso faz com que eu e você cresçamos em santificação. Mas agora você pergunta-me assim, mas pastor, mas Jesus foi comer a casa de um publicano? Jesus
sentou-se na mesa daquela gente. Jesus foi dar água a uma samaritana. Jesus até aquela prostituta que eles iam crucificar ou machucar com pedras, ele quase pôs a mão para que ela ficasse livre. Sabe, Jesus em todas as situações, ele marcou a diferença. Não quer dizer que ele não esteve nos sítios. Ele nos sítios, nas ocasiões, nas circunstâncias, ele estava lá, só que marcava a diferença. A postura dele era a diferença. A minha e a sua tem que ser a diferença. E a diferença só acontece por dentro. Porque por fora você é o mesmo e eu sou o mesmo. Mas de dentro para fora é obrigatório vir diferença. E sabe o que é que faz vir essa diferença? É a sua e a minha santificação. É a sua e a minha dedicação a Deus e à obra de Deus. Nós nunca viveremos dentro de um convento 24 horas por dia. Não é usual os cristãos viverem assim. Mas é usual os cristãos viverem 24 horas segundo a vontade de Deus. Isso é usual. E a vontade de Deus é que nós fujamos do pecado e nos dedicamos à obra ou à palavra de Deus. E isso não é fácil. Não é fácil. Mas com determinação nós conseguimos lá chegar. Por isso é que santificação é progressiva. Ou seja, você, toda a sua vida de cristão, vai aumentando o seu grau de santificação. Imagine que você entregava a sua vida hoje a Jesus e Jesus, ou Deus, exigir-lhe 100% de santificação. Isso tinha que ser virá-lo, não era de pernas para o ar, era abri-lo e pôr o que está para fora para dentro e o que está para dentro para fora. Isso era impossível de acontecer. Era impossível de acontecer. Porque ao fim de N anos de cristão, eu e você, metemos o pé naquele sítio N vezes. N vezes. Então, Deus, porque é exímio em tudo o que faz, santificação é progressiva. Ou seja, a cada dia que passa, há a possibilidade de nós aumentarmos o nosso grau de santificação. Deus se agrada que nós todos os dias aumentamos o nosso grau de santificação. Mas se não acontecer, aconteça aquilo que a pastora disse há pouco. Ela até disse que agora que é melhor que há 10 anos atrás, mas eu costumo dizer que eu quero amanhã ser melhor que hoje. Se eu hoje não conseguir atingir nada, que amanhã consiga. Para quê? Para que consiga atingir a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Esse é que tem que ser o meu e o seu objetivo. Por isso é que nós estamos na igreja. Nós não... Se você vem para a igreja... Se você vem para a igreja à espera de um milagre, se você vem para a igreja à espera de uma bênção, ou a procurar uma bênção, se você vem para a igreja à procura de tudo isso, olha, eu com muito amor e muita alegria, eu convido a você gastar o seu tempo noutras coisas. Não venha para a igreja à procura dessas coisas. Venha para a igreja à procura de Cristo. E depois o resto vai a seguir. E sabe porque é que a igreja tem passado por fases de lá abaixo? Porque as pessoas são transportadas para a igreja, aconselhadas a vir buscar um milagre à igreja, uma bênção à igreja, uma cura à igreja. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer na vida do cristão. Mas não é por obrigação que Deus vai operar. Deus opera por amor. E você só com amor é que consegue adquirir essas coisas. Agora vir para exigir a Deus. E isso tem acontecido na igreja. E às vezes até dentro de dois irmãos que estão ao lado um do outro, isso acontece. Só gostas é do meu irmão que está ao meu lado, a Deus. A ele abençoa-o todos os dias. Ele vive bem, tem saúde. Eu estou aqui cheio de dores. Ai, não vês que eu estou cheio de dores? Dentro da igreja, ao lado um do outro. Quando a gente vem para a igreja, o nosso objetivo deverá ser sempre o mesmo. Vir à procura de encontro real com Jesus.
Um encontro real com Jesus. Um encontro real com Jesus. Nós devemos de querer estar cada vez mais próximos de Deus. Porque quanto mais próximos você estiver do Pai, mais benefícios eu e você vamos ter. Eu já contei N vezes situações de eu e o meu pai. Eu gostava de estar ao pé do meu pai, porque eu sabia que costuma-se dizer que as calças do meu pai eu era um grande homem. E a igreja tem que viver junto do Pai. Não pode viver junto do pastor. Não pode viver junto daquele grande empresário, coisa e tal. Não, a igreja tem que viver junto de Deus. Junto de Deus. O mais próximo de Deus. E para isso acontecer, temos que estar, a cada dia que passa, a trabalhar na nossa santificação. Porque Ele não se agrada de outra maneira. Quer ver? Regeneração é nascimento e santificação é crescimento. Deus implanta em nós desejos. Deus implanta em nós desejos que antes não tínhamos. E você pode dizer assim, não é bem assim. É assim. Se não fosse Deus implantar um desejo no seu coração, você não estava aí como colaborador. Se não fosse Deus implantar o desejo no coração deste irmão de estar aqui hoje, ele não vinha. Mas vem porque Deus coloca esse desejo no coração. Eu vou à igreja porque eu desejo estar ao pé dos meus irmãos, eu desejo estar ao pé de Deus. É Deus quem implanta em nós este desejo de nós nos aproximarmos, de nós querermos transformar a nossa vida, de nós permitirmos que Ele opere nas nossas vidas, para que nós sejamos amanhã melhores do que o que somos hoje. Para que amanhã possamos evitar alguma coisa que hoje não conseguimos evitar. E só conseguimos fazer isso se nós permitirmos que Deus instale no nosso coração o desejo de estarmos neste local ou noutro local onde se pregue a palavra de Deus. É Deus quem coloca o desejo de santificação no coração do crente. Não é o crente que tem desejo de se santificar, meu irmão. Não é o desejo de se santificar. O crente e o corpo do crente têm desejo de uma boa petiscada, de uns bons copos, e toca a andar, e uma benficada, uma sportingada, e uma prainha na altura da praia, e uma sardinhada valente. É o desejo do corpo do homem. Eu não falo nas outras coisas porque parece mal. Mas Deus coloca nos nossos corações esse desejo de nós permitirmos que essas coisas saiam, para que haja um fervoroso entusiasmo em servir a Deus. Para quê? Porque é esse desejo que Ele coloca no nosso coração, não é outro. E se não for a Deus a pôr esse desejo em cada um de nós, era eu que ia implantar alguém para estar aqui. Você dizia logo, opa, vai cantar um fado para a tua rua. E se não está aqui hoje mais pessoas, é porque mais irmãos, e isto às vezes é magoar, mas não é magoar, é ministrar, é porque mais e mais irmãos não permitem que Deus coloque esse desejo forte nos seus corações. E então o que é que acontece? Acontece qualquer coisa que impede que a pessoa venha à igreja. Seja ao sábado, à sexta-feira, ou ao domingo, à terça-feira, ou à segunda-feira, qualquer dia, qualquer feira que haja aí. Está a perceber? Porque é Deus quem implanta o desejo no coração, mas não implanta a pressionar, a obrigar ou a exigir. Não, Ele coloca esse desejo se você aceitar e você se declarar aberto para Ele fazer essas coisas. Mas se você se reservar, não, Deus não implanta obrigatoriedade em nada a ninguém. Se você está aqui hoje, ou outro dia qualquer, porque alguém o obriga a cá estar, já está as coisas um bocado... Agora, se foi Deus que colocou no seu coração e que meteu esse desejo de você vir à casa de Deus, então qualquer que seja a pessoa que venha aqui pregar, seja quem for, você vai sair daqui feliz, você vai sair daqui abençoado, vai sair daqui transformado, porque não foi a pessoa que falou, foi o desejo que está no seu coração, que alguém lá colocou, e esse alguém é Deus, que veio aqui, que fez você vir aqui. E qualquer palavra que lhe chegou ao seu coração vai transformar o seu coração. Seja a pessoa que for. Seja o pregador ABCD. É mesmo, se o pregador que estiver aqui não pregar a palavra, não vai de encontro àquele que pôs o desejo no seu coração. Porque aquele que colocou o desejo no seu coração de você o servir é Deus. E se a palavra que for pregada ao seu coração não for a palavra de Deus,
Não estamos aqui a fazer nada. A regeneração é um ato instantâneo de Deus que leva a pessoa da morte espiritual para a vida. É obra exclusiva de Deus. A santificação é um processo constante que depende da ação contínua de Deus no crente e consiste na contínua luta contra o pecado. O método de santificação usado por Deus não é nem ativista, ou seja, não é obrigatório, nem é de apatia daquela pessoa cheia de passividade. Mas é um esforço humano dependente de Deus. Nós vamos ver aí 2 ou 3 passagens bíblicas para nós confrontarmos em relação a esta situação. Sabendo que sem a capacitação dada por Cristo não podemos fazer boas obras, mas também sabendo que Ele está pronto para fortalecer-nos em tudo o que devemos fazer. Nós permanecemos em Cristo pedindo constantemente o seu auxílio e o recebemos. Quem é que é capaz de estar aqui e dizer assim, eu já pedi a Deus isto ou aquilo, ou já pedi a Cristo isto ou aquilo, e Deus nunca me ouviu? A pessoa que tem a ousadia de ir a Cristo, pedir algo de acordo com a sua necessidade e acreditando em Cristo, Ele vai abrir caminho para solucionar o problema da pessoa. Agora, se você vai a Deus ou a Cristo por caminhos de exigência, por vezes até fora das nossas necessidades, eu vou lhe dizer, é difícil que você consiga, não é manipular Deus, mas é fazer com que Deus opere na sua vida. Sabe, nós por vezes não sabemos bem o que é necessidade. Isso é outra pregação, necessidade. Nós não sabemos bem o que é necessidade. É algo muito profundo, necessidades. Necessidades não é eu chegar ao meu guarda-fatos e ter lá 20 calças para vestir e 10 casacos, não sei quantas camisas. Não é necessidade. Necessidade não é eu ir lá à caixa de sapatos e ter lá 4 ou 5 pares de sapatos. Isso não é necessidade. Necessidade não é eu ir abrir o meu frigorífico ou a minha arca congeladora e ter lá carne congelada para tempo. Isso não é necessidades. Então nós muitas vezes não sabemos bem o que é necessidades. Necessidade é a gente querer uma camisola para vestir e não ter. Querer uma carcaça para comer e não ter. Não ter. Isso é que é necessidades. E infelizmente, no mundo há muita gente nessa área. E nós na igreja, muitas vezes estamos a reivindicar a Jesus, Senhor, supra as minhas necessidades, Senhor, faz isto, Senhor, faz aquilo, e temos a arca cheia, e temos tudo a transbordar, e ainda estamos a pedir, Senhor, abençoa-me, supra as minhas necessidades, e faz isto e faz aquilo. É difícil convencermos a Deus. Porque Deus já nos deu aquilo que nós necessitamos há muito tempo. Por isso é que nós temos. Por isso é que nós temos. Eu tenho um carro. Até não tenho um carro, tenho 2 carros. Você, se calhar, também tem 2 carros. Tem um carro, ou 2 carros, ou uma moto, ou uma bicicleta, ou uma casa. E quantas pessoas há que não têm nada? E nós estamos muitas vezes na igreja a acusar a Deus, que não nos abençoa. Não nos abençoa. Mas vamos para a igreja de carro. E não vemos a pé, nem descalços, nem com fome, nem frio. Não, viemos com as necessidades supridas. Com banhinho tomado, com perfume a cheirar bem. E isso é necessidade? Não, isso não é burguesia, é a vivência natural de um ser humano. Nem é muito acima, nem é muito abaixo. É uma vida bem administrada.
e abençoada por Deus. Mas não quer dizer que isso seja que faça de você uma pessoa necessitada. Mas pastor, eu tomo 3 ou 4 comprimidos por causa das dores do calcanhar do dedo maminho. Então, tudo bem. Tudo bem. Até quem está aí com a parte interior, quem está com a parte interior do organismo toda de fora, todo aflito, todo o organismo mau, com essa doença terrível que há por aí fora. Que lamúria é que essa pessoa tem? 3 meses de vida, 2 meses de vida. E nós temos uma dorzinha no calcanhar lá daquilo coisa. Você estava-se a rir, é? Nunca ouviu falar no dedo maminho? Não? Isto é só para meter um bocado de alegria nisto. Mas entendem? O cristão muitas vezes, não é algumas, é muitas vezes, o cristão devia se preocupar mais com o seu interior, porque é de lá que vem os fluxos de vida lá do seu interior. A santificação vem de lá de dentro, não é cá de fora. E você precisa de santificação, é por dentro, porque a parte de fora não vai chegar ao Senhor de certeza absoluta. Mas nós tratamos melhor e preocupamos-nos melhor com a parte de fora. E muito mais do que nos preocupamos com a parte de dentro. Queremos é ter a montra bem coisa, as janelas e as portas bem pintadas, tudo bem aparelhadinho, que é por causa de... E é bom, e bonito, e agradável. É bom, e é bonito, e é agradável, tudo isso. Mas isso tudo, já Deus nos concedeu, para nós podermos estar magníficos, bonitos, como estamos, a cada dia que passa. Mas isso não faz, ou não nos permite, que nós estejamos a toda hora a bater à porta de Deus, dá-me Senhor, dá-me Senhor. Vamos trabalhar em nós, para que a nossa santificação cada vez cresça mais. Porque Deus gosta de o ver bem vestido, Deus gosta de o ver bem alimentado, mas Deus gosta-se muito mais de ver o seu coração, ou o seu interior, bem alimentado, bem limpo, bem cuidado. Porque é esse lá de dentro que um dia vai ter um encontro real com Ele. Esses casacos e este casaco e estes perfumes que a gente... Isso vai ficar cá tudo. Não vai servir para nada. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Colossenses 1, Colossenses, um bocadinho mais à frente, o tempo também não para, vocês põem pilhas novas nos relógios, vai ficar para mais outra vez. Colossenses 1, pode ser a partir do versículo 9. O apóstolo Paulo está a orar pela igreja de Colossenses, dos Colossos. Colosso era uma cidade, naquela zona, lá atrás é que eu consigo ver. Por esta razão, diz o apóstolo Paulo, por esta razão que nós temos estado a falar, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Para o seu inteiro agrado, fortificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade com alegria. E agora olha o que diz o versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez, ou que nos fez, idóneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Resumindo toda esta situação, basta vermos o versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idóneos. Não foi eu e você que me fiz idóneo. Eu e você, às vezes tentamos fazer a nossa parte exterior muito
Mas não somos idóneos nada. Aquilo é uma transparência só. Ele, o Senhor, é que nos fez idóneos para participar no quê? Na herança dos santos, na luz. É este trabalho que nós queremos herdar, o nosso lugar na luz, lá ao pé de Cristo. Mas para isso temos que permitir que Ele nos faça idóneos, que Ele trabalhe no nosso interior, que Ele faça com que nós tenhamos o desejo de estar aqui, que faça o desejo de nós nos santificarmos a cada dia que passa, que nós abdiquemos a cada dia que passa de certas determinadas circunstâncias, que hoje se calhar foram difíceis, mas amanhã se calhar já são mais fáceis. Porquê? Porque amanhã nós estamos um pouco mais crescidos. E se calhar amanhã não somos capazes, no outro dia talvez já sejamos capazes. Porque eu, quando era criança, quando nasci, eu ou você, nasci com todos os órgãos que tenho hoje. Todos. Os meus órgãos, os órgãos do seu corpo, irmão Zé, quando você nasceu, eram precisamente os mesmos que você tem hoje. E porquê que quando você nasceu não carregou logo uma bilha de gás às costas? Porque eles ainda eram de pequena capacidade. Mas com o desenvolvimento você foi crescendo, foi ganhando os músculos, já lá estavam. Os nervos já lá estavam, os tendões já lá estavam, os ossos já lá estavam, todo o interior já lá estava, mas estava em pequenino. Foi crescendo e ganhou capacidade. É isso que nós temos que fazer em relação à nossa caminhada com Cristo. Pequeninos nascemos. No dia que entregamos a vida a Jesus, a nossa vida se transformou, o velho já passou e tudo se fez de novo a partir daquele dia. Então tudo se fez de novo, a partir daquele dia começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Se nós permitirmos que Deus nos faça idóneos, se não permitirmos, não saímos de lá do pequenino. Ficamos cá toda a vida no pequenino. Não permitimos que Ele nos faça idóneos, não permitimos que Ele nos faça crescer, e Ele não faz. Ele não faz você crescer obrigatoriamente. Ou você vai com Ele e cresce, ou então fica sempre aqui. Já que o seu corpo não foi assim. Porque quando nós éramos bebés, aquilo era uma maravilha. Lavávamos todos, limpávamos, dávamos papinha, aquilo era uma maravilha. Mas não ficamos lá. Não ficamos lá. Pessoal, não ficamos lá. Passamos para a frente. Ou seja, crescemos. E chegando a uma certa altura da nossa vida, até, como é que eu ia dizer, quase que pressionamos o nosso crescimento, quando estamos ali naquela fase que queremos ser homens e ainda somos miúdos, ou queremos ser mulheres e ainda somos rapiriguinhas. Parece que forçamos o crescimento, queremos ser grandes. Mas isso é por fora. Por dentro não é assim. O por dentro é a nossa santificação. O por dentro é aquilo que nós fazemos. Ou damos permissão a que Deus opere e que faça crescer a nossa pequeninez em santificação, e Ele vai fazer, vai operando, vai abrindo a porta, como que vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, até que um dia escancar a porta toda. No dia em que nós sairemos daqui desta terra e chegaremos lá, a porta está completamente aberta e nós entramos, porque todo aquele trajeto já nos é conhecido. Então, santificação, por isso é que quando se fala de santificação na igreja, muitas vezes as pessoas ficam um bocadinho aborrecidas, porque... Porquê é que ficam aborrecidas? Vamos lá ver se eu consigo dizer isto sem... Porque santificação dá trabalho. Santificação na sua e na minha vida dá trabalho. Sabe, dá trabalho no seguinte, dá trabalho que nós temos que, muitas vezes, abdicar de certas determinadas coisas que nós até gostávamos, e agora não calha bem. Não calha bem. E então, quando se fala de santificação na igreja, e nunca se fala muitas vezes, quando se fala de santificação, as pessoas ficam às vezes aborrecidas com quem ministra, mas não devem de ficar. Até devemos de ficar agradecidos quando nos ministram essas coisas, porque por vezes nós estamos distraídos, estamos fixos noutras coisas e nos esquecemos de que temos que parar um pouco e pensar: como é que está a minha vida para com Deus? Como é que está? Epá, alto.
vamos fazer aqui uma paragem e vamos nos examinar para sabermos o que é que nós vamos fazer. Porque um dia nós vamos ter que, quer a gente goste, quer não goste, nós um dia vamos ter que trabalhar na nossa santificação se queremos chegar diante de Deus. A obra divina de santificação é-nos revelada por Deus a cada dia que passa, é exposta e exemplificada pelo próprio Cristo, em várias circunstâncias. Ou seja, a obra divina em si e em mim é executada pelo humor, pela humildade, pela paciência, e constitui em cada um de nós, por isso é que nós cada um somos um padrão de vida. Ou seja, vamos lá ver se eu sou capaz de explicar isto em miúdos. Deus não pode, não quer nem pode exigir o mesmo grau de santificação ao irmão Zé e ao irmão João, não é? E à irmã Anabela. Não pode, nem quer. Deus não pode, nem quer exigir o mesmo grau de santificação a cada um deles. Agora, individualmente, Deus vai exigir ao irmão Zé e ao irmão João e à irmã Anabela exigir que aconteça aquilo. A cada um, mas não para competirem entre eles. Eu sou melhor porque eu sou assim. Não! Nada disso. Nada disso. A Bíblia até nos dá cada rasteira acerca dessas coisas que nem queiram saber. Você sabe aquela história do samaritano e sabe aquela história do publicano e sabe do fariseu. Todas essas histórias nos dão exemplos de que eu me qualificar acima do outro, já está. Não vale a pena. Porque aqueles que eram os que na altura eram excluídos de Deus, eram os que às vezes manifestavam melhores posições na sociedade. Passou muita gente junto daquele indivíduo que estava lá caído, e se calhar até alguns cristãos e até alguns pregadores, e todos se desviaram deles. Mas depois passou lá um fariseu, um homem do mundo, não interessa ser fariseu ou ser samaritano, seja quem for, e chegou lá e agarrou nele, e levou-o para uma pensão, e pagou, e disse: olha, atenção, se este dinheiro que eu estou a pagar não chega, quando eu voltar, eu pago o resto. Mas façam tudo aquilo que ele necessita para que ele fique bom. E, no entanto, aqueles que punham a Cristo em pé, como os perus, quando estão... Os perus já se precisam são grandinhos, mas às vezes fazem assim com as penas, parece que é o dobro. Mas aquilo é só fazer peito. E há muitos cristãos que são assim. Mas, no entanto, a gente depois vai ver a Bíblia e apanha lá estas mensagens. Para quê? Para nos enxogalhar. Deus não mete aquilo para nos castigar. Jesus não ministrou ao coração destes homens para escreverem aquilo para nos castigar, não, foi para nos enxogalharem. Para nós vermos onde é que estamos. Para nós fazermos um exame à nossa posição. O que é que seria se isto acontecesse comigo? O que é que eu faria? Eu um dia li um livro que dizia assim: o que eu faria nos passos de Jesus. Foi um livro que, dos poucos livros que eu li 3 ou 4 vezes. Uma capa roxa, desapareceu no mercado e eu ainda tenho, parece, lá em casa. Em que estas pessoas fizeram precisamente isso, um exame a elas próprias, e conseguiram transformar uma cidade inteira nos Estados Unidos no anos 1900 e qualquer coisa, e picos. Porque eles se puseram a executar aquilo que Jesus executava se fosse lá naquela altura. Ou seja, a fazer precisamente aquilo que aquele fariseu fez, ou aquele publicano fez, ou aquele árabe fez, qualquer coisa. Viu lá um homem que podia ser cristão, podia ser o que fosse, era um homem que estava incapacitado de se mover, que estava imobilizado pela enfermidade, pela tragédia, pela doença, por qualquer coisa, e ele encheu-se de íntima compaixão e agarrou nele e colocou-o num sítio para o recuperar.
E quando isso acontece, nós estamos a fazer o quê? O que Jesus faria naquele momento. E por essa visão das coisas, esses 3, 4 homens de Deus daquela época puseram em prática, e vou-lhe dizer, não foi fácil, pela descrição que eles têm no livro, não foi fácil. Foram várias vezes agredidos, várias vezes excomungados, mas levaram a deles avante. Prevaleceram na atitude deles e transformaram o espírito daquela cidade. Um espírito de egoísmo, um espírito de pecado, prostituição, de tudo. E conseguiram fazer precisamente o que Jesus fez diante de circunstâncias idênticas e transformaram o espírito daquela cidade. E é isso que a igreja tem por responsabilidade. Não é querermos-nos santificarmos para amanhã andarmos com os pés no ar, assim empolgados nas nuvens. Não é isso. Você não precisa de santificação para boiar ou para deslizar nas nuvens. Não, você precisa de santificação para fazer as mesmas obras que Jesus fazia, para se aproximar da imagem e semelhança de Cristo. E agora imagine, se você for uma pessoa à imagem e à semelhança de Cristo, como é que você vai agir? Precisamente como Jesus agiu. Se eu sou a imagem dele, ou se eu estou a trabalhar para me aproximar o máximo possível da imagem e semelhança de Cristo, tudo isso vai fazer com que eu, a cada dia que passa, tenha as mesmas atitudes que Jesus tinha, tenha os mesmos pareceres que Jesus tinha, porque isso faz com que eu me aproxime da imagem e semelhança dele. Agora, se eu quero chegar à imagem e semelhança de Cristo para fazer as coisas grandes, ou seja, para multiplicar os pães e os peixes, para impor as mãos sobre os cegos e eles ficarem com vista, para falar aos mortos e eles ressuscitarem, olha, você nunca vai atingir isso. Quer a imagem e semelhança de Cristo? Comece pelas coisas pequenas e as coisas grandes vão chegar a si. E por vezes você nem precisa pôr as mãos sobre ninguém para ela ficar curada. Só o seu respirar, Paulo nem precisava de orar pelas pessoas. Traziam, só a sombra dele os curava. Quando lançaram Eliseu para a cova, até os mortos que estavam, até ressuscitou. No entanto, está a ver, é individual. Eu quero me aproximar da imagem e semelhança de Cristo. Então eu vou trabalhar primeiro. Como é que eu consigo fazer as coisas grandes se eu ainda não sou capaz de fazer as pequenas? Porquê é que eu hei de querer estar a fazer um prédio de 10 andares se eu não sou capaz de construir uma casa de resto de chão? O reino de Deus constrói-se de grau a degrau. Ou seja, eu tenho pernas para subir logo para aqui. Mas então vou deitar esta parte fora. Porque é que ela está aqui? Se eu posso subir logo de uma vez. Mas não, isto está aqui é para eu facilitar. Primeiro subo para aqui. E depois daqui, então subo para aqui. E se tivesse aqui outro, eu subia outro. E depois outro. E isso vai fazer com que um dia, eu ou você, estejamos mais perto da imagem e da semelhança de Cristo. Em todas as áreas. Só que o que acontece é que por vezes a igreja, e quando falo na igreja, falo em mim, falo em si, falo na igreja, quer subir 3 e 4 graus de uma vez. E depois não tem perna, porque pronto, a perna tem limites, e chega uma altura que quer ir para cima, em vez de ir para cima, sabe o que é que lhe acontece? Cai para trás. A igreja sobe gradualmente. Santificação sobe gradualmente. O nosso conhecimento de Deus sobe gradualmente. A nossa aproximação da imagem e semelhança de Cristo é gradualmente. E isso vai fazer com que eu e você tenhamos desejo de buscar mais a palavra para conseguir obter mais. Quanto mais eu conhecer, mais eu vou obter. Se eu não conhecer nada, não vou obter nada. Eu posso ser o dono de uma grande herança. Ainda agora, um dia destes, acho que foi ontem ou ontem, no Correio da Manhã, um casal francês comprou uma casa e alguém, esquece, foi hoje ou ontem,
hoje, ontem, compraram uma casa e quando foram a ver, a casa tinha lá uma fortuna em ouro. Provavelmente a herança era de outras pessoas, dos donos da casa, da família dos donos da casa. Mas ninguém se preocupou, se calhar, com aquilo. As pessoas compraram a casa e não sei se foi, eu não li porque eu não tinha óculos, li só o cabeçalho. Não sei se foram fazer obras, o que é que foram, descobriram uma fortuna em ouro naquela casa que eles compraram. Aquilo era herança de alguém. Isto está aqui, é a minha herança e sua herança, mas se você não souber que tem direito e não a conhecer, ela vai estar aqui e nunca vai chegar às suas mãos. Porque quando nós tivermos o reconhecimento de, quando a gente diz, a gente vamos já terminar, quando a gente tiver a noção daquilo que nós declaramos com a nossa boca, nós deixamos de ser o que somos. Nós temos a ousadia de declararmos que somos filhos de Deus. Mas você tem mesmo a certeza disso? Que está a dizer? Que é filho de Deus? Com tanta herança para obter e você... Quando nós temos essa ousadia, nós temos que a viver. E temos que a defender. Eu sou um filho de Deus, então eu tenho isto é meu, por direito próprio, por herança. Todo este testamento me diz direito a mim, diz respeito a mim e assim a cada um de nós. Não é dos outros, é nosso. Mas para isso eu tenho que o conhecer. Para isso eu tenho que seguir certos determinados métodos. Para isso eu tenho que percorrer certos caminhos, segundo os caminhos de Deus. Então eu posso declarar que sou um filho de Deus. Agora, se eu estiver aqui com aquela cantiga que a gente já ouvíamos antigamente, somos filhos de Deus, e o meu pai é o dono do ouro, o meu pai é o dono de tudo, o meu pai faz isto e faz aquilo, e o meu pai faz aquilo outro, e depois, olha, tens aí uma nota de 50 euros para me emprestares. Então tens um pai tão rico e estás-me a pedir dinheiro emprestado. Não estamos a rir, isso é a realidade dos factos. Tudo aquilo que era do meu pai e da minha mãe, hoje é meu e dos meus irmãos. É meu e dos meus irmãos. Não é do irmão Zé. O do irmão Zé era aquilo que era dos pais dele, se tinha alguma coisa para herdar. Então se eu declaro que o meu pai é rico, é o dono do ouro, da prata e tudo mais, e eu estou a pedir, empresta-me aí 50 euros, então que pai é que tu tens? Eu não quero ter um pai assim. Entende? Isto é uma brincadeira, um simbolismo. É um simbolismo para nos enxovalhar. Para nós realmente nos concentrarmos que temos que crescer em santificação e conhecimento. Eu ia para pregar hoje acerca de sabedoria e vontade de Deus. Mas depois pensei em falar o resto desta mensagem. Nós temos que trabalhar na nossa vida na área da santificação. Para nós nos declararmos que somos filhos de Deus, temos que conhecer verdadeiramente o nosso Pai. É muito triste, mas mesmo muito triste, até na parte física, a gente dizer que eu não sei quem é o meu pai, não conheço o meu pai, ou não conheço a minha mãe. Isso é muito triste. Eu não apareci no mundo assim, apareci porque tenho alguém que me gerou, um homem e uma mulher. Então onde é que eles estão? Eles, olha... Então, e nós declaramos que somos filhos de Deus e não conhecemos o Pai? Declaramos que somos irmãos de Jesus que morreu na cruz e não conhecemos o que é que Ele fez enquanto esteve aqui? Porque é que Ele foi ali no meu lugar e no seu? Não sabemos? Temos obrigação de saber. Ou então andamos aqui na igreja a passar férias.